Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse momento eu queria que você colocasse a mão no seu coração, curvasse a sua cabeça, a gente pedisse o favor de Deus sobre essas palavras que serão ministradas hoje. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor, Pai. E nós temos sede e fome da Tua palavra, nós queremos aprender com o Senhor, ser edificados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu dou licença ao Senhor para que o Senhor fale. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor cale, Senhor Jesus, a minha alma, cale o meu espírito, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor prepare cada coração aqui presente, para que seja uma terra fértil diante das Tuas palavras. Que essas palavras elas possam gerar frutos permanentes, Espírito Santo. Frutos que vão alimentar outras pessoas que estão fora desse lugar, que irão realinhar corações, que irão restaurar famílias, que irão ser palavras de refúgio em tempos de tempestade. Em nome de Jesus, nós pedimos o Teu cuidado e o Teu governo do início ao fim. Amém. Amém, meus queridos. Esse mês o pastor Misrebles estipulou para que a gente trabalhasse em cima do tema, né? O Deus que cuida de você também te desenvolve. E é em cima desse tema, que Deus tem falado algumas coisas no meu coração nos últimos dias, né, das ministrações que a gente tem ouvido. E eu dei um título para essa mensagem que eu acho que vai conseguir definir um pouco daquilo que a gente vai falar aqui hoje. E o título é: As tempestades da vida são capazes de expor as deficiências da nossa fé. E antes que a gente comece a abrir o texto e falar sobre algo específico, eu queria introduzir para que vocês pudessem entender um pouco daquilo que a gente vai falar, falando um pouco da minha experiência pessoal. No ano passado, eu vivi alguns tempos difíceis. E se eu chorar aqui, vocês me dão um minuto de misericórdia. Mas foram tempos bem complicados. Crise de ansiedade, de alguns sentimentos mal resolvidos dos últimos anos vividos, que me tiraram um pouco do prumo. E isso é um pouco complicado até mesmo da gente tentar entender esses momentos, porque esse tempo de tribulação, de prova, de dificuldade, que tanto me tirou do lugar que eu deveria estar, de segurança, foi ditado por algumas coisas que foi falta de atenção e deficiência minha de compreensão em Deus. Porque quando eu saí de Juiz de Fora, vamos voltar do início. Quando eu saí de Juiz de Fora e eu fui para Petrolina, e lá eu fiquei 3 anos e 7 meses, o Senhor me entregou algumas palavras de algo que o Senhor já queria me antecipar do que eu iria viver. E o Senhor foi bem nítido e pontual em cima de algumas coisas que eu já percebia. Porém, até que a tempestade venha, a gente vai levando a vida. Mas quando eu me vi no olho do furacão, essas palavras não faziam muito sentido, elas não se encaixavam. Não me faziam ver o final, o outro lado da margem, não faziam eu entender como elas iam se tornar realidade. E isso fez com que muitas vezes, dentro do meu quarto, na minha solitude com Deus, eu gritasse por socorro. E me fizesse duvidar um pouco daquilo que Deus estava fazendo. E eu me lembro que uma das coisas que me trazia para o lugar era um quadro que o Carlos me deu, que ele pintou junto com o Vitor. No dia que a gente fez a despedida, e esse quadro tinha uma montanha, e sobre essa montanha tinha os olhos de Deus. E quando o Carlos me entregou aquele quadro, ele falou assim: Tamara, essa montanha é você. E eu quero te falar que diante dos climas que ela vai enfrentar, do sol fervoroso, da chuva que vai muitas vezes destruir o solo, diante de muitas coisas que ela vai enfrentar ao longo do tempo, os olhos do Senhor vão estar sobre você.
Mas essas coisas, por mais que me alinhasse o meu coração por um certo momento, me fazia duvidar em outras vezes. E isso mostrava um pouco de deficiência da minha fé, porque havia uma palavra que quem me prometeu não era homem, não era ninguém que não pudesse fazê-la acontecer. E é diante disso que eu quero que o tempo todo, quando a gente estiver aqui aprendendo e ouvindo a palavra do Senhor, você reflita. Porque as circunstâncias, elas vão querer nos dizer que é bem provável que as palavras não se cumpram. Mas o tempo todo nós precisamos nos lembrar que quem nos prometeu é fiel para cumprir. E que haverá tempos de refrigério, haverá tempos de paz. E essa paz muitas vezes não é a calmaria do mar, ou aquela brisa suave, mas é a certeza do seu coração. Porque muitas vezes por fora vai estar tudo fora do lugar, mas dentro haverá uma paz, uma segurança, uma palavra que foi liberada sobre você. Diante disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu fiz algumas anotações e eu pretendo seguir ela bem direitinho para que a gente não perca a linha de raciocínio, amém? Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Repita comigo: outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes da gente começar a falar desse texto específico que a gente acabou de ler, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho também sobre a vida de João Marcos, que foi o Marcos que escreveu esse evangelho. Se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a história de João Marcos, e os seus níveis, né, os seus altos e baixos, João Marcos foi aquele que fez a sua primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. E nessa primeira viagem missionária, ele abandona Paulo e Barnabé. E então, quando Paulo e Barnabé eles vão para a sua segunda viagem missionária, Barnabé, com um ato de misericórdia, fala: vamos levar junto conosco João Marcos. E Paulo fala: não é legal que vá João Marcos. E eles começam a ter ali uma grande contenda, ao ponto dos dois se separarem, e cada um vai para um lado. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e Paulo vai com Silas para Síria e para Cilícia. E lá ele encontra Timóteo e convida Timóteo para continuar essa trajetória com ele. Passado-se um tempo, Pedro começa a discipular João Marcos. Tanto que o evangelho de Marcos, ele é baseado nas ideias e nas visões de Pedro, na vivência de Pedro. E então, cerca de mais ou menos 12 anos depois, Paulo pede para que chame João Marcos. E ele pega e fala: João Marcos vai ser muito útil para mim. Paulo está perto de ser executado pelo Império Romano. E ele pede para que chame João Marcos para poder dar continuação ao evangelho, ao evangelismo. E o evangelho de Marcos, ele foi justamente escrito em prol da evangelização dos gentios. E por que eu estou dando para você essa introdução do livro de Marcos? Porque eu quero lembrar a você também que não é porque uma pessoa falhou uma vez que ela precisa ser um fracasso para sempre.
E muitas vezes nós vamos nos ver nesse lugar de falha. Porque Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então isso faz você ser dependente da glória e da santidade do Senhor. E entender esses momentos de falha, entender esses momentos de fracasso, não é para que você comece a se mover a partir deles, mas para que você comece a viver uma vida diária com Deus, com o coração transformado, batizado nos fundamentos do Senhor. Então, nenhuma fase da sua vida, ela pode determinar ao longo do seu futuro. Nós precisamos passar por cada uma delas, colher aquilo que foi didático, pedagógico e continuar. Amém? E para que a gente possa começar a falar especificamente dessa passagem, eu queria pontuar algumas coisas. Primeira delas, as tempestades são reais. Uma das coisas que nós precisamos imediatamente diante do dia mau é entender que as tempestades são reais. Se elas são reais, o choro é real, a dor é real, a vontade de não comemorar, de não ter alegria, ela é real. Tudo isso faz com que você entenda que Deus não quer que você se torne Deus. Deus não está te chamando para que você seja Ele. Deus está te chamando para que Ele possa mudar as circunstâncias. É esse nível que o Senhor quer que você ande. Porque uma das coisas que vai fazer a gente questionar muitas vezes a nossa fé é entender que nem sempre aquilo que vai cobiçar o nosso coração é a secularidade do mundo que a gente conhece. Porque essa secularidade não existia nos tempos de Adão. Ela é fruto de um mundo caído, perverso, mas não eram essas especificamente que moveram o coração de Adão ao desvio de conduta. A gente vai ver Adão, um homem sem ainda ter contato com o pecado, um homem ainda que não conheceu a maldade, cobiçar a possibilidade de ter o poder do conhecimento do bem e do mal. Um homem que ainda não tinha comido fruto, um homem que andava com o Senhor todos os dias, um homem que trazia a semelhança do Senhor, o Espírito do Senhor, fruto da criação direta de Deus, cobiçou a possibilidade de ter o mesmo conhecimento de Deus. Você acha que Adão comeu um fruto porque ele queria ir para a balada? Não existia balada. Você acha que Adão comeu o fruto para assistir pornografia? Só existia Eva. O poder que alcançava o coração de Adão era a vontade de ser igual a Deus. E isso engloba algo muito mais preocupante, porque ele não queria somente ter o mesmo conhecimento de Deus, ele queria ter o governo de Deus. Então entenda uma coisa, o mundo lá fora ele vai dizer sim coisas completamente ao contrário da palavra de Deus, e cada uma dessas hoje, que são entendidas como a secularidade do nosso tempo, são reais. São frutos de um mundo caído, que devem sim ser combatidas. Mas entenda que o maior desejo do sacrifício de Jesus não foi te livrar do diabo, foi te livrar de você mesmo, da sua cobiça, do seu desejo de poder, de governo, de tomar o trono de Deus. É contra você que Deus te defende. É contra você e os seus desejos que tão batem de contra a necessidade do coração de Deus para redimir o mundo. E é por isso que a maior necessidade de Deus é redimir o seu coração. Para que você aprenda a administrar as suas vontades e o tempo todo você olhe para si mesmo e fala: o meu coração quer governar. Mas, Senhor, esse governo não faz parte dos teus princípios, então eu vou aquietá-lo. Ele vai sumir? Não. Não vai aparecer uma nuvem, uma fumaça que vai... Não vai. É para você administrar as suas inconsequências. Ponto. Próximo passo. As tempestades chegam sem avisar. Juiz de Fora é prova disso, né, minha gente?
A gente sai de manhã para trabalhar, tá um sol danado, daqui meia hora uma tempestade danada. Você sai de casa com sombrinha, com blusa de frio e também com a camisetinha, porque a gente não sabe, né? Pode fazer sol, calor, tempestade, dilúvio, a gente não tá como saber. Mas o que eu quero te dizer com isso é que elas chegam sem avisar muitas vezes em coisas que são frutos de muita oração. Talvez é um filho que você criou com tanto carinho, com tanto zelo, com a base de tanta lágrima, de tanto fervor, que entra no mundo das drogas, que se desvia no caminho de Deus, que muitas vezes, mesmo com o ensino da palavra, se entregam antes do casamento. E isso vai fazer com que você entenda que você, por mais que você queira e almeje esse lugar, você não consegue governar. Nem se Deus desse um passo para trás. Tem coisas que não estão ao seu alcance. Ponto 3. As tempestades são incontroláveis. E aqui eu queria destacar que nesse texto que a gente leu, nós estávamos falando que no barco existiam pescadores experientes. Homens que tinham o conhecimento técnico e prático do mar, de velejar, de lidar nos dias das tempestades, como puxar a vela para cá, como que o vento vai inclinar a passagem do barco. Homens experientes que dependeram de uma palavra. Porque na base da experiência que eles tinham, não conseguindo acalmar a tempestade, a primeira coisa que eles fazem é acordar Jesus. Só que Jesus, quando acorda, naturalmente a primeira coisa que ele faz é liberar uma palavra. Jesus não fala, peraí, eu tenho que encostar o dedinho no mar. Peraí, deixa eu arrumar minha roupa, acabei de acordar, remela do olho. Jesus simplesmente entende e sabe que tudo está debaixo da sua autoridade, simplesmente faz aquilo que ele vem fazer. Aquieta-te mar, aquieta-te vento. E vem bonança. Tudo se acalma e volta para o lugar. Ponto 4. As tempestades são pedagógicas. Só que entender que ela é pedagógica, como eu falei no início, no olho do furacão é complicado. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que mesmo que tudo esteja fora do lugar, algo está controlando as coisas. Porque quando você acha que não, agora acabou, agora vai desmoronar, não tem condição mais, as coisas simplesmente permanecem como são. Então, diante das coisas e das circunstâncias e das tempestades da vida, nós precisamos entender o governo de Deus. Governo esse que não está lutando contra você. Deus não pode lutar contra você porque Ele te mata. Não tem condição. Só que na nossa pequenez, na nossa ignorância, o Senhor tem toda a paciência de falar assim, filho, às vezes eu não respondo, porque até mesmo se eu responder agora, você não vai entender. Algumas coisas só vão fazer sentido com o passar do tempo. Algumas lições vão trazer frutos permanentes, coisas consolidadas que vão fazer com que você ande em cima do trilho e não se desgoverne. Ponto 5. O Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré. O Mar da Galileia, que não é mar, é um lago de água doce, mas é um dos maiores reservatórios de água doce do Oriente Médio. Ele é cercado por montanhas. Em todo o território ele é cercado por montanhas. E entre as montanhas existem estreitos. E se você for estudar a geografia, você vai ver que
O vento, ele vem tranquilo, mas se ele passa por um lugar estreito, ele pega velocidade. E uma das coisas que a gente leu, que talvez as pessoas não reparem, é que não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. Tem muita gente descobrindo isso agora. E a gente passa desapercebido, porque até mesmo os filmes que são produzidos em cima dessa passagem, está sempre chovendo. Chovendo, aquela agonia. Mas não eram tempestades de água, eram tempestades de vento. E então, o versículo 36, ele vai dizer que Jesus ele foi como estava. O contexto aqui era, Jesus pregou o dia inteiro nesse dia. E se você já pregou alguma vez na sua vida, nem que seja 2 horas, você sabe que você sai moído. Parece que você correu uma maratona, construiu uma casa, bateu uma laje, eu não sei o que é. Mas você sai moído. Parece, sei lá, que é o físico, o espiritual ao mesmo tempo. A gente sai só querendo ir para casa, tomar banho e dormir. E nesse dia, Jesus ele havia pregado o dia inteiro. A multidão era tão grande que Jesus ele pede, não, peraí, deixa eu subir em cima desse barco. Ele sobe em cima do barco, o barco sobe, entra no mar, para que pudesse dar distância e todo mundo ouvir ele. E então ele vira para os discípulos e fala assim, passemos para a outra margem. E a Bíblia fala, deixa explícito que ele foi como ele estava. Ou seja, eles não se prepararam, eles não buscaram uma marmitinha, entendeu? Não pediram ninguém para fazer um suquinho para levar uma garrafinha de água, nada. Eles foram como eles estavam. Não teve preparação. E além disso, outros barcos o seguiam. E é estranho, porque esse é o único momento em que fala que outros barcos seguiram eles. Mas nenhum outro momento vai falar o que aconteceu com esses barcos. Mas permitam fazer algumas alusões aqui, amém? Nós sabemos que iniciou-se então uma tempestade de vento. E isso é algo típico do Mar da Galileia. São coisas que acontecem até nos dias de hoje. Ainda acontece. O mar fica revolto, aquelas ondas de até 3 metros. Então imagina, um barquinho de pescador no meio do mar revolto. A Bíblia fala que as ondas, elas vinham contra o mar. É como se o mar estivesse contra e quisesse expulsar aquele barco dali. E então, eu queria fazer você refletir sobre uma coisa. Há de se pensar que, quando a tempestade começou a se formar, esses barcos desistiram de seguir Jesus. E então, com base nesse pensamento, eu queria te fazer uma pergunta. Se isso for real, hoje, em que barco você está? Você está naquele que está junto com Jesus, que segue em direção à outra margem, que vai ter que passar pela tempestade e não tem jeito. Ou você está naquele que quando a tempestade se armou, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. Eu acho que voltar para a margem é mais seguro. E isso daqui, meus irmãos, é só uma alusão. Só um pensamento. Pode ter acontecido várias outras coisas. Eles podem ter enfrentado a tempestade, mas mesmo assim, não participaram do feito de Jesus. Cada um que estava acomodando o seu barco pode ter enfrentado a tempestade e do nada, naquele desespero, a bonança. Ué, o que aconteceu? Só quem sabia quem estava no barco com Jesus. Só quem vivenciou foi quem estava no barco com Jesus. Todos os outros usufruíram da bênção, amém? Todos os outros colheram a bonança, a calmaria, a segurança. Mas somente 12 presenciaram esse momento. Ponto 6. Existem 3 perguntas que nos chamam a atenção nessa passagem. O primeiro delas,
mestre, não te importa que pereçamos? Tem um tom irônico nessa pergunta. E o que é mais engraçado? Porque essa pergunta aqui, que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus, é a pergunta que nós fazemos hoje. Diante da tempestade, do dia mau, do mar revolto, das inseguranças, das emoções fora do lugar, das circunstâncias, da enfermidade, nós perguntamos ao Senhor todos os dias: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, o Senhor está indiferente, é isso mesmo? Porque a aparência do que estava acontecendo ali era que Jesus estava indiferente. Porque Jesus dormia, e Marcos é mais legal ainda, porque ele fala que ainda estava dormindo em cima de um travesseiro. Os barcos, não era que tinha um travesseiro no barco, mas os barcos de pescadores, não sei ainda se ainda é assim, mas na polpa, a parte de trás, sempre tinha um travesseiro, aonde a pessoa que tivesse ali velando, né, conduzindo o barco, se assentasse. Provavelmente Jesus estava deitado sobre esse travesseiro. E então, a gente vê que eles começam a cogitar uma possibilidade de indiferença de Jesus diante dessa tempestade. E eles perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? E então Jesus acorda. Você já parou para pensar que Jesus acordou nessa frase? Não tipo assim, Senhor, acorda. Não, é tipo assim, mestre, não te importa que pereçamos? Se te acordarem assim, como é que você acorda? Assim, o que está acontecendo? Para você ver o cansaço de Jesus. Pregou o dia inteiro, estava cansado, entrou no barco, o mar revolto, entrando água no barco, os discípulos tirando e ele dormindo. Tranquilamente. Segunda pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus aquieta o mar, aquieta o vento e vira para eles e fala: vocês são muito medrosos, como ainda vocês não têm fé? Mas espera aí, Jesus, o sobrenatural é o seu mundo. A gente pensa muitas vezes, quando a gente lê essa passagem, a gente questiona: nossa, como é que pode? Os discípulos sabiam, presenciavam um monte de milagre. Como é que pode duvidar disso daqui? Como é que pode? Jesus vai deixar morrer. Igual o povo no deserto, murmurando, murmurando, Deus cuidando e murmurando, murmurando, Deus cuidando, murmurando. E a gente fica: como é que pode um negócio desse? E se eu estivesse lá, eu faria diferente. Mas imagine hoje você, dentro de um mar revolto, um barquinho de pescador, 13 cabeças lá dentro, Jesus e os 12. E entrando água no barco, e o mar vindo contra o barco e tudo aqui. E Jesus ainda pergunta: vocês são medrosos? Por que vocês são medrosos assim? Vocês não têm fé? Todos nós estaríamos com medo. Todos nós estaríamos desesperados. Eu que não sei nadar, então, misericórdia. A gente foi para a praia para pular uma ondinha no sacrifício. Mas voltando para cá, como assim não ter medo? Mas o que Jesus queria fazer com essa pergunta bem pedagógica, mas intrigante, era o seguinte: vocês se esqueceram que quando eu pisei no barco eu falei: vamos para outra margem? Havia uma palavra sobre esse barco. Eu disse que íamos para outra margem. O fato da gente ter passado por tempestade, uma revolta e ter ido contra, não quer dizer que você não chegaria lá. Até porque o Filho de Deus estava no barco, o autor da criação estava no barco. Pode a criatura matar o Criador? Não pode. Mas a humanidade dos discípulos, sem compreender, mesmo diante de uma palavra, lembra da introdução? Havia uma palavra que ela te fala do final, ela não te fala do percurso. Assim como aconteceu com José do Egito, assim como aconteceu com vários outros personagens bíblicos. Havia uma palavra sobre o final. O que iria acontecer sobre o percurso, eles não estavam esperando. Terceira pergunta, e essa vai ser o que vai
dirigir toda a mensagem. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Nesse momento aqui, a gente acredita, né? O Evangelho de Marcos descreve isso. Que Jesus aqui, ele já tinha feito alguns milagres. Provavelmente Jesus já tinha multiplicado os pães, Jesus já tinha feito várias outras coisas. Eles já sabiam que eles estavam diante do Filho de Deus, que eles estavam diante do Messias. Porém, a gente precisa destacar algumas coisas. Na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica do Oriente Médio, haviam alguns elementos que simbolizavam alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se hoje, os dias que a gente vive hoje, virasse Bíblia, e daqui a 2, 3 mil anos, alguém pegasse esse livro e fosse ver a forma como a gente fala, não ia entender muita coisa. Talvez ia estar escrito lá, e o rapaz disse que a namorada dele é uma gata. Aí, gata? Gato não é um animal? Gata? O que é gata? A menina disse que o namorado dela é um cachorro sem vergonha. Cachorro sem vergonha ainda? Como assim? Na mesma forma, existiam esses elementos simbólicos naquela época do Oriente Médio. E então, esses elementos, eles traziam um significado. E além disso, um dos principais significados que vai reger aqui o porquê desse espanto, dessa pergunta de quem é esse que até o vento e os mares obedecem, mesmo já tendo vivido alguns milagres e sabendo do agir de Deus na vida de Jesus, por que eles fizeram? Primeiro, como uma pirâmide, o Rodrigo Silva fala muito sobre isso. Havia um comando de Deus na época, ele era expressado de 3 formas, como uma pirâmide. Deus, mares e vento. E aí existem algumas passagens que vai dizer isso, mas lembrando que parte da palavra de Deus foi escrita de forma poética, assim como o livro de Salmos. Existe muita poesia, mas não é a poesia que a gente conhece, com romantismo, com métrica, com rima. Não é dessa forma. É de uma forma que usa o paralelismo, uma ideia paralela uma à outra. Como se eu dissesse, essa menina é muito inteligente e bonita. Essa garota é charmosa e esperta. Eu disse as duas coisas de formas diferentes. Mas então, lá em Salmos 89:9, está escrito: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu acalmas. Fúria do mar, ondas, tu acalmas. Domínio de Deus. Salmo 107:25. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. 28:29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas acalmaram. Mais uma vez, você viu o quê? Vento, ondas do mar, calmaria. Domínio de Deus. Uma das coisas que nós precisamos questionar nesse momento: Deus tem autoridade sobre o vento? Nessa hora, quando eles veem Jesus acalmando o mar, acalmando o vento, a bonança vindo, eles questionam porque eles já sabiam que eles estavam diante do Messias e do Filho de Deus. Mas a realidade que pesa naquela hora é que eles estavam diante do próprio Deus. O próprio Deus, na sua simplicidade, aquele que era verbo e se fez carne, aquele que estava no início da criação, o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus
Deus estava no barco. E é como se a ficha deles caísse naquele momento. Quem é esse que somente o vento e o mar obedecem? E eles então se lembram dos profetas, dos salmos. Espera aí. Vento, mar, calmaria, domínio de Deus. Só Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Ressuscitar pessoas, Jesus ressuscitou, mas Elias também ressuscitou. Elias ressuscitou o filho da viúva. Multiplicação dos pães, muito bom. Mas Elias também multiplicou o azeite da viúva e a farinha. Então, a única coisa que tirava a semelhança de Jesus a um simples profeta era o domínio sobre a própria natureza. E então eles se viam diante do próprio Deus. Outra coisa, expulsar demônios. A harpa de Davi expulsava demônios. Davi era um exorcista. Somente o domínio sobre todas as coisas pertencia a Deus. E isso vai fazer com que eles, após eles terem essa experiência, eles vão vivendo várias outras que vão pontuando tudo isso. Porque saindo dali, o vento se acalma e eles vão encontrar o gadareno. E eles veem Jesus com domínio sobre os demônios. E então, depois, mais para frente, você vai ver também o quê? A cura da mulher do fluxo de sangue. Domínio sobre a enfermidade. Você vai ver também depois a cura, a ressurreição, por exemplo, né, lógico que foi muito mais profundo, da filha de Jairo. E o mais engraçado dessa passagem da filha de Jairo é que quando ele está com Jesus, Jairo ele está com Jesus e chegam para ele e falam, olha, não incomoda mais o mestre, não precisa. Sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus então vira para ele e fala assim, Jairo, fica tranquilo, crê somente. E ele vai para a casa de Jairo, chegando lá, as pessoas menosprezaram aquilo que Jesus falou. A Bíblia deixa bem claro isso. E eles menosprezaram aquilo que foi declarado por Jesus. E o mais engraçado dessa passagem é que logo em seguida você vê Jesus fazendo assim, olha, quem vai entrar comigo é só Pedro, Tiago, João e os familiares. Vocês vão esperar lá fora. Essas pessoas que estavam na casa de Jairo, chorando pela filha de Jairo, elas amavam a filha de Jairo? Sim. Aparentemente sim. Estavam sofrendo ali junto com ele. Mas estavam desacreditados daquilo que ele poderia fazer. E o mais intrigante também diante disso tudo é que ao fazer, mesmo novamente que todos os outros fossem se alegrar com aquilo que fosse feito, só quem participou foi aqueles que creram. Só quem participou desse ambiente de cura de novo e de ressurreição foram aqueles que creram. E então Jesus vira para ela e fala, menina, talita cumi. Que quer dizer, como se fosse menina, está na hora de acordar. Você vê o carinho de Jesus nos pequenos detalhes, nos tempos de tempestade. Porque aquilo que há tempo atrás eles estavam vivendo no mar, era uma tempestade de vento. Era uma circunstância real, física, apalpável que eles estavam vivendo. Em que Jesus expressamente deu o comando ao mar, deu o comando ao vento. Mas não eram circunstâncias, muitas vezes, ligadas a uma enfermidade, à morte, a coisas que iriam viver, que trazer muito mais a um sentimento de perda. Porque o sentimento da tempestade ali, ele era de desespero, medo de morte.
E Jesus, com muito cuidado, ele vai e fala com todo carinho, a menina se levanta e vai brincar. Isso reflete muito do cuidado de Jesus como nós, com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos vivido. Porque diante de todas essas perguntas que nós fizemos aqui, diante de todas essas alusões que nós criamos, só há uma coisa que vai fazer com que isso fundamente o seu dia mal. Só há uma coisa que vai fazer com que traga equilíbrio aos dias de tempestade. Só há uma coisa que irá trazer razão, domínio, bonança, calmaria, sustento nesses dias. E quando a Fernanda abriu o culto e ela usou aquela passagem, e o finalzinho do versículo fala aquele jeito que Deus pedia, né, para que eles acreditassem que haveria a provisão diária. E ele fala com a finalidade de testar a fidelidade do povo. Testar se eles eram ou não filhos, se eles eram ou não crentes naquilo que Deus havia falado. Você vê que o tempo todo Deus poderia usar de várias outras formas que seriam também didáticas, para poder te ensinar, para poder trazer domínio, para poder trazer segurança diante das circunstâncias. Mas na maioria das vezes o Senhor te responde com uma pergunta, ou Ele te coloca diante de uma situação que você precisa andar por ela, e sempre com o intuito de perceber o quanto de tudo isso que você já viveu foi capaz de fazer com que você chegasse a outra margem, de fazer com que você avançasse, de fazer com que você perseverasse. Porque o lugar de segurança, ele vai fazer com que você também sirva de segurança para as pessoas que estiverem com você. É por isso que o tempo todo o Senhor, Ele quer alinhar os nossos corações, Ele quer trazer o domínio para que você possa entender que você precisa ajudar os seus outros irmãos a entenderem que a luta deles não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. E o mais engraçado é que vai ter outro episódio de tempestade. Vai ter outro. Vai ter aquela tempestade que Pedro vai encontrar com Jesus sobre as águas. E diferente dessa tempestade, Jesus vem nela fora do barco. E nessa, ele dorme dentro do barco. Duas tempestades com contextos um pouco diferentes. E talvez com o intuito de falar para mim e para você que haverão dias que a tempestade será dentro de você. E haverão dias que a tempestade será do lado de fora. Sobre nenhuma delas você tem domínio. A maioria das vezes que nós vemos e vivemos crises de ansiedade, assim como eu destaquei um pouco do que eu vivi, por mais que a gente dependa da medicina, e a gente depende mesmo, a gente precisa, é um presente de Deus, também mostra as nossas deficiências espirituais, as nossas enfermidades espirituais. Não é porque você é fraco na fé, não é porque você caiu, não é porque você falou, não é porque você pecou, não é porque você virou semideus, não é por nada disso. É simplesmente porque elas vão chegar, qualquer dia. Talvez ela chegue na vida financeira, que é pegada de surpresa, e você perde o emprego, você perde tudo, e as contas estão chegando. Talvez chega por o fim de um casamento repentino, que você não esperava, e do nada as coisas saíram fora do lugar. Talvez seja diante de tantas outras circunstâncias. Mas que o Senhor quer te perguntar todos os dias, para mim e para você, para que você volte para o lugar de retidão, para que você volte para o lugar de direção, para que você volte para o lugar de devoção. É essa pergunta irônica. Por que tem desmedo?
como ainda não tens fé? É como se o Senhor falasse assim: olha toda a sua trajetória, olha toda a sua vida, olha como era, olha como está. Tem muita coisa para mudar ainda, mas olha como está. Olha como eu te sustentei até aqui, olha como eu não deixei nada faltar. Olha como você conseguiu passar por aquela tempestade e chegar na outra margem, mesmo que o mar revolto te atacasse. Olha como eu tenho cuidado de tudo e como tudo não sai das minhas mãos, mesmo que não esteja nas suas, porque às vezes não é porque você perde o controle, é porque Deus não te dá. Deus não quer te dar o controle sobre nada. Senão você volta a cobiçar o que Adão cobiçou. Você quer o governo, você quer o lugar de Deus. A luta do Senhor não é contra principado e potestade, não. O diabo é como um cachorrinho na coleira de Deus, ele vai até onde Deus deixa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas há uma passagem que vai dizer que o próprio Deus diz: o coração do homem é inclinado para o mal desde o seu nascimento. E aí você pensa: meu Deus, mas um neném inclinado com o coração para o mal? Graças a Deus que nós somos homens e mulheres conscientes da palavra de Deus e podemos educar o nosso filho na palavra do Senhor. Mas saiba que esse nenenzinho bonitinho aí, se não for educado na palavra do Senhor, ele vira um demônio. É muito bonitinho, é uma bênção, é um presente, a herança do Senhor. Mas se você não cuidar, não repreender, não botar limite, não ensinar, ele futuramente pode ser a sua vergonha. A palavra de Deus que é que nos fala isso, não sou eu. Então você precisa refletir que há diferenças da vida do cristão, sim. Mas nós precisamos parar de ser conhecidos somente por aquilo que a gente abandona. A gente precisa passar a ser conhecido por aquilo que a gente é transformado em Cristo depois de encontrar com Ele. Quais são os frutos que são apresentados? O que muda no seu caráter? O Senhor restaura vidas. Vidas, são vidas, pessoas de carne e osso que respiram. Se você apertar e agora aperta, dói, não dói? Porque é você que ocupa os cargos, é você que está no lugar de mãe, de pai, não é o local, é você que traz corrupção para os ambientes. Os ambientes não são corruptos por si só, é o homem que é corrupto. É ele que toma o lugar da presidência, é ele que toma o lugar do governo, é ele que toma o lugar da prefeitura, é ele que toma o lugar da diretoria de uma escola e é corrupto. É por isso que a luta do Senhor é contra você. Mas mesmo diante da realidade daquilo que o seu coração quer fazer com Deus, o Senhor fala: eu não te criei para isso. Eu vou dar sentido para você. Eu vou alinhar você. Mas eu vou te alinhar não pela perfeição da sua caminhada. Eu vou te alinhar porque é graça. Porque é favor imerecido. Porque a gente vive um tempo onde a gente carrega no peito um mural das nossas renúncias. Olha só quanta coisa eu renunciei para estar com Jesus. E a gente começa a ser orgulhoso das coisas que nós temos deixado para trás. E a gente começa a agir até sem perceber de uma forma como se... Peraí, não tem como Deus não me salvar. Um testemunho desse? Uma vida dessa? Uma renúncia pesada dessa? Não. Não vai passar desapercebido diante de Jesus? Jamais.
Sabe uma coisa que grita mais que o seu pecado mais horripilante? O desejo de ser igual a Deus. Sabe uma coisa que grita mais do que o seu pior dia mal, do seu pior, o dia do mundo que você teve mais lambuzado, falava mais alto, Deus nem conseguia enxergar esse negocinho aí não. Sabe o que era que ele ouvia? A soberba do seu coração gritando, não quero Deus, não quero Deus, não quero Deus, quero ser meu Deus, quero ser meu Deus. É isso que a soberba do seu coração gritava. É isso que Jesus morreu para calar dentro de você. Não foi esse pecadinho aí que se você encostar, eu não sou mais crente, vou até abandonar a igreja. Não é isso não, meus irmãos. Fé fraca demais. Ser crente não é ser livre de pecar nunca não. Lembre-se, Deus não te chamou para ser Deus. Deus não te falou assim, estou precisando de uma ajudinha aqui, vai, seja perfeito aí para você me ajudar aqui no governo. Deus não te chamou para isso não. Mas há sim uma responsabilidade de um testemunho reto. Porém, saiba que haverão dias que a sua deficiência vai gritar. A sua deficiência vai aparecer. E aí isso me faz lembrar de uma palavra que o pastor Moisés ministrou lá no Cristo nas Ruas, há uns 5 anos atrás. Você vai ser aquele que vai cobrir a vergonha. Você vai ser aquele que vai fazer assim, ó, olha só, que pecador miserável. Está todo mundo vendo? Nós precisamos ser um ato de misericórdia. Nós precisamos orar para nós mesmos e entender as nossas deficiências, entender que é graça, entender que é amor inexplicável, entender que esses dias irão chegar, entender que tudo pode vir a acontecer, mas o Senhor precisa ser aquele que vai te levantar. O Senhor precisa ser aquele que vai trazer governo de volta. O Senhor precisa ser aquele que você vai acreditar que diante de uma enfermidade Ele pode curar. Diante de uma possessão demoníaca, Ele pode libertar. Diante de uma tempestade, Ele pode acalmar o mar, Ele pode acalmar o vento. E que muitas vezes você pode ser essa voz na vida de outras pessoas. Porque o Senhor vive não somente eternamente vivo, reencarnado em carne, mas Ele vive através de você. É da vontade do Senhor partilhar os feitos do reino com você. É da vontade de Deus fazer com que Ele cure através de você. É da vontade de Deus que dentro desse tema, daquilo que a gente tem falado todo esse mês, você se desenvolva. Você ande por lugares seguros, que mesmo diante do dia mau, você vai olhar e você vai entender, peraí, existe uma promessa para outra margem? Existe. Então está tudo certo. Eu vou chegar. É essas palavras que precisam reger o nosso coração. São essas palavras que precisam cada vez mais alinhar as nossas alianças, que precisam respaldar os nossos corações, que precisa entender que a nossa maior vontade não vai ser para entender quando a tempestade vai chegar. Não existe uma previsão do tempo gospel. Não tem como saber se vai chover, se vai dar terremoto, se vai vir furacão, dilúvio, não tem como. E graças a Deus por isso. Porque isso nos faz depender mais ainda da misericórdia, da graça, do amor de Jesus. Porque muitas vezes nós queremos ser muito mais poderosos do que o próprio Filho de Deus. Que diante de todo o ouro, toda a prata, tudo que existe no mundo é dele. Tudo
é dele, ele está em todo lugar, em todo momento, em todo tempo. Ele está aqui e está na Índia ao mesmo tempo. Ele está aqui e está em Israel ao mesmo tempo. Ele está aqui e está lá com missionários que estão sendo mortos agora, que estão sendo descobertos. Ele está aqui e está lá em Itajaí. Ele está aqui e está também lá na casa da pastora Samanta. Ele está aqui e está na casa dos seus familiares ao mesmo tempo. Não tem como entender. É por isso que o Senhor não pede para que você entenda. O Senhor pede para que você acredite. Se você sabe em quem você está crendo, acredite nas palavras do Senhor. É isso que vai fazer você caminhar com segurança, ensinar com segurança. A segurança não é a circunstância que está acontecendo fora do barco, a circunstância é quem está dentro nele. Essa é a segurança. Porque nada pode se recusar a se sujeitar ao senhorio de Jesus. Não tem como. A palavra do Senhor diz que diante dele, no último dia, todo joelho se dobrará, toda a terra se curvará. Os anjos, os demônios, os mortos irão ressuscitar. Não tem nada, nenhuma possibilidade que pode parar o Deus que você acredita. Entender a grandeza de Deus, entender o senhorio de Deus sobre toda a terra, é o que vai fazer você dominar as suas deficiências. Entender que por mais que você viva uma vida, um testemunho vivo de renúncia, e tem que viver mesmo. Não é isso que te garante um lugar de graça. É o sacrifício de Jesus. Você precisa se colocar no lugar de alguém que precisa da graça. Você precisa entender que você precisa da graça. Você não é coparticipante da salvação. Somente o sacrifício de Jesus pode dar a mim e a você o acesso à salvação. Por amor, por graça, por favor. E nós precisamos continuar perseverando, avançando, gerando frutos permanentes, frutos que não podem apodrecer, porque nós estamos falando de algo que é eterno, que transcende a mente, que transcende as emoções, que transcende o entendimento humano. O Senhor é um Deus sobrenatural. O sobrenatural é o dia a dia de Jesus. Não é nada de escandaloso, é só escandaloso para mim e para você. Porque o tempo todo a gente baseia e coloca como paralelo aquilo que a gente conhece. Assim como os profetas do Antigo Testamento, quando queriam falar alguma coisa, eles falavam por linguagens simbólicas. E até mesmo o Apocalipse, quando João vai escrever Apocalipse, ele baseia tudo naquilo que ele conhece. Aquilo que os olhos podem ver. Mas você não pode basear e colocar Jesus aí, ele não cabe. Ele é muito além do seu entendimento, ele é muito além do que a teologia pode te explicar. Ele não cabe no calvinismo, ele não cabe no arminianismo, ele não cabe em nenhum lugar. A terra é estrado dos seus pés. Fica de pé no seu lugar. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos. Esquece quem está do seu lado. Esquece que tem alguém ministrando aqui. Somente tenta encontrar dentro de você as deficiências do seu coração. Os lugares que tem gritado, os lugares que tem te feito perguntar: mestre, não te importa que pereçamos? E os lugares pelo qual Jesus tem te questionado: por que não tendes fé? Por que ainda não tem fé? Por que é tão medroso?
medroso. Porque se hoje nós não estamos enfrentando uma tempestade, nós precisamos entender que quando ela chegar, ela chega sem avisar. Ela não te dá domínio. Mas você precisa entender que ela não pega o Senhor de surpresa. Ela pega você de surpresa. Mas você não é um filho sem pai. Você não é um filho sem pai. Se você foi abandonado pelo seu pai, se você não viveu uma paternidade, o Senhor está disposto a te dizer que Ele é o seu pai. Para que você viva uma paternidade extraordinária. Para que você viva o real modelo de paternidade. Para que você entenda que mesmo diante das dificuldades, é Ele quem dará comando ao mar, é Ele quem dará comando ao vento. E haverá dias que você vai mesmo querer acordar o mestre e perguntar: não te importa que pereçamos? Mas não é pecado expor as suas deficiências ao Senhor. Exponha cada uma delas para que elas possam ser aperfeiçoadas. Para que o Senhor questione elas e pergunte o porquê que você não está acreditando em tudo que Ele tem feito até aqui. Por que você acha que Ele não vai ter cuidado com o futuro? Por que você acha que Ele não vai cuidar da sua família, da sua casa, da sua carreira profissional, financeira, emocional? Por quê? O que nós precisamos é de fé. Fé naquilo que entendemos, fé naquilo que sabemos, não naquilo que sentimos. A minha intenção não é te causar nenhum arrepio. Eu oro a Deus para que você nem tenha arrepiado. Porque o dia que você parar de arrepiar, você sai da presença de Deus. Mas se você andar baseado nos fundamentos do Senhor, se você andar baseado na palavra do Senhor, Ele será aquele que irá dar ordem ao vento, aquele que irá dar ordem ao mar, e a bonança virá. Calmaria, paz, governo de Deus e não seu. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar minha canção e o meu louvor. Cantamos glórias a ti, Jesus. Tu és santo, Jesus. Teus braços é a nossa segurança, Jesus. Teus braços é a nossa segurança, Jesus. Nossa segurança, nosso amor maior. Sim, Pai, estamos ancorados em ti, Jesus. A tua nuvem nos direciona, Jesus. A tua nuvem nos direciona, Jesus. Sim, Pai, estamos seguros em ti. Estamos seguros em ti. Aleluias. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todos. Amém? Traz uma palavra de ofertória, qual Deus me confiou. Pastora, Deus abençoe a vida da senhora grandemente. Palavra. Amém. Paulinho, coloca, por favor, João 3,16, por gentileza. Aquele versículo bem conhecido, aquele universal. Aquele que fica pegando poeira juntamente com Salmo 23 e Salmo 91. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, quando fiquei sabendo que eu ia trazer essa palavra de oferta,